Bom dia e a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um tempo que nós temos aí para louvar, para engrandecer e para magnificar o nome do nosso Deus. E nós temos essa oportunidade de ouro, que o Senhor tem nos dado para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o teu santo nome. Amém? Glórias a Deus. Então vamos agradecer a Deus por esse dia tão abençoado que Ele tem nos concedido, por essas maravilhas que Ele tem aí derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida na manhã desse dia. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar agradecendo ao Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Aleluia, Senhor Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor tem pego, ó Pai, nas nossas mãos, ó Pai, nos conduzindo, Senhor Deus, ao caminho, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Deus, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser, aleluia, por Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós louvamos, nós engrandecemos, e nós magnificamos e exaltamos ao teu nome. Então, Senhor Deus, nos fortalece nessa manhã, Senhor Deus, derramando sobre nós da tua graça, aleluia, Senhor Deus, do teu poder salvífico, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e que nós venhamos, ó Pai, aleluia, ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai, onde quer que coloquemos, ó Pai, a planta dos nossos pés, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos instruir, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha fazer de nós, ó Pai, homens, ó Pai, e mulheres, ó Pai, cheios, Senhor Deus, da tua unção, do teu poder, Senhor Deus, aleluia, das tuas maravilhas. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, aleluia, Pai amado, Pai querido, nos fortaleça, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco, Pai, aleluia, na data desse dia, Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, toda a diferença, Pai, na nossa vida, Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que conduz, ó Pai, aleluia, Jerusalém celestial, e nós, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, honramos, ó Pai, ao teu nome, ó Pai, nós dizemos, ó Pai, que até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, até que, Senhor, o Senhor tem, Senhor, aleluia, Senhor, operado milagres, ó Pai, aleluia, sobre nós, ó Pai, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos entes queridos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, sobre aqueles, ó Pai, que estão à nossa volta, Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, e nós continuamos, ó Pai, a orar, nós continuamos, ó Pai, a clamar, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque o Senhor diz através da tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas, aleluia, pela manhã, Senhor Deus, vem a alegria, pela manhã, Senhor Deus, venha o regozijo, Senhor Deus, venha o resplandecer, Senhor Deus, da tua presença, como os raios solares, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, no poente, Deus de Israel, ó Deus de Israel, no nascente, Pai, sim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, faça de nós, ó Pai, instrumentos das tuas boas mãos, ó Pai, ministra, Pai, Senhor Deus de Israel, o teu socorro, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, sol da justiça, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Nessa manhã, sim, Senhor Deus, nós agimos, ó Pai, em oração, Senhor Deus, sim, nós agimos, ó Pai, como intercessores, ó Pai, aleluia, nas tuas mãos potentes, ó Pai, viva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, que para a honra e glória do teu nome, nós venhamos ser uma bênção na tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém? Glórias a Deus, ó Deus de Israel. A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão Bento Green, direto aí de Moçambique, que Deus esteja aí abençoando, operando a vida, do amado irmão, a vida dos amados irmãos que estão aí, junto conosco. Também o amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando, derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu poder salvífico, que Deus esteja aí fazendo simplesmente mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, aleluia, que o Senhor esteja aí agindo com bondade para conosco, aleluia, nessa manhã, uma boa semana aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando, de um modo maravilhosíssimo na minha vida e na sua vida, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí, aleluia, recebendo do nosso Deus, recebendo, aleluia, do seu poder, da sua unção,
que Deus esteja fazendo infinitamente mais, aleluia, na minha vida, na sua vida, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos aí buscando ao nosso Deus, colocando os nossos corações diante dele. É o Senhor quem opera tanto querer conforme o efetuar na minha vida e na tua vida, e nós, aleluia, colocamos verdadeiramente tudo nas mãos de Deus, porque diz um louvor aí que o Senhor, ele entrará com providência quando nós colocarmos tudo no altar do Senhor, quando nós colocarmos tudo no altar do Senhor. E quando nós colocarmos, amados irmãos, não tem tempo ruim para Deus nos ajudar, não tem tempo bom, Ele ajuda, aleluia, independente das circunstâncias, Ele move, Ele entra, aleluia, com suas providências, e nós, aleluia, verdadeiramente somos sarados, somos alcançados, e Deus faz o seu milagre na minha vida e na sua vida. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Dacília, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando da sua unção, do seu poder salvífico, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí, aleluia, sendo uma bênção, porta-voz, aleluia, dos milagres, aleluia, de Deus, que Ele venha agir com poder e grande glória na minha vida e na sua vida, nessa manhã de segunda-feira, hoje feriado, aleluia, do comércio no Rio de Janeiro. Nós queremos aí parabenizar, os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, fazendo com que cada um de nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Então que Deus esteja operando na minha vida, que Deus esteja operando na sua vida, e que nós possamos ser bênçãos, nas mãos do nosso Deus, Ele que opera tanto querer conforme efetuar, e nós só temos a agradecer ao Senhor, aleluia, por suas benesses, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. Eu quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos, aleluia, e diz assim que a felicidade, aleluia, é acordar. Que felicidade é acordar bem, com saúde, em mais um dia. Tem sido tempos difíceis, onde encontramos motivos, aleluia, para sorrir. Estão, aleluia, escassos, mas se a gente souber canalizar, aleluia, as energias positivas vindas do nosso Deus, tudo se torna mais bonito e mais especial, pois assim Ele fez. Cada amanhecer traz consigo a esperança de um novo dia, aleluia, e nós, aleluia, agarremos, Deus de Israel, a toda e qualquer possibilidade de ser feliz, aleluia, de levar alegria ao próximo e a nós mesmos, e também a nossa família, a nossa prole, porque pouco a pouco vamos transformar, aleluia, esse mundo para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? Então, que tenhamos aí um bom dia, que Deus esteja nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus Cristo, e que possamos ter, aleluia, uma semana belíssima na presença do Senhor, não somente belíssima, mas abençoada, cheia do poder, aleluia, do Espírito Santo do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre. Eu quero trazer aqui, aleluia, a respeito de anúncios, hoje, nós estamos já aqui nesse momento na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Horário às 7h30 da manhã, que vai ao ar com o pastor Carlos Salles, idealizador dessa obra e também responsável, aleluia, por tudo que está sendo dito aqui. Data de hoje, dia 17/10, aleluia, de 2022. Os cultos, aleluia, presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças, às sextas e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, aleluia, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, amém? Eu tenho deixado sempre o meu link aí do YouTube, ele está em azul. Eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí, aleluia, compartilhando os vídeos para que outras pessoas possam ser abençoadas. E também, meus amados irmãos, peço que estejam aí deixando o seu like, inscrevam no canal, aleluia, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém?
Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Quero deixar aí um abraço para o professor Fernando Lopes, né? Que Deus esteja aí abençoando a sua vida, dando saúde, paz, alegria, prosperando aí na sua caminhada, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Também hoje, amados irmãos, nós vamos falar, aleluia, a respeito de raiva, a respeito de ira, a respeito de ódio. E eu quero estar compartilhando com os amados irmãos, aleluia, alguns textos da palavra de Deus para que nós possamos ver, aleluia, a mão de Deus agindo sobre nós e sobre os nossos familiares, sobre nossa casa, no nome santo do Senhor Jesus. Mas eu quero deixar, aleluia, mais um anúncio aí, dia 5 de novembro, aleluia, de 2022, nós vamos ter aqui, aleluia, evangelismo, né, em amor ao próximo. Aqui vai ser na Travessa Souza Andrade, no final da rua da Travessa Souza Andrade, tem uma pracinha onde fica bem em frente ao Brizolão. Nós estaremos ali reunidos, ali com a Igreja Cairós, com o pastor Márcio da Igreja Cairós, também os amados irmãos, também o pastor Cláudio, também o pastor Miguel da Casa de Refúgio. São irmãos abençoados, pastores, aleluia, que têm verdadeiramente arregimentado maravilhosas pessoas para engrandecer e magnificar o nome do Senhor. Também nosso pastor Sebastião, aleluia, da igreja Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Valdo Jaboque, com a nossa amada irmã Edna, a igreja, oh Deus de Israel, Batista, aleluia, de Fazenda da Bica, com o nosso pastor Daciel, que Deus esteja abençoando, né? E a igreja metodista, com o nosso pastor Carlos Wesley, nossa pastora Josete, que Deus esteja aí abençoando a nossa amada irmã, e também a Igreja Assembleia Ministério, oh Deus de Israel, Maranata, que Deus esteja operando, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Maranata, que Deus esteja abençoando lá o nosso pastor Manuel, a sua esposa, também a nossa pastora Lucimar, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida de cada um dos irmãos, fazendo com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que nós venhamos ser maravilhosamente abençoados na data desse dia, que o Senhor esteja nos protegendo, fazendo resplandecer da sua glória sobre cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero trazer, meu amado irmão, minha amada irmã, a pequena introdução a respeito do que é a raiva. Diz assim: o sentimento de ira e raiva pode nos afastar de Deus como novas criaturas. Assim diz a palavra do Senhor. Devíamos abandonar, aleluia, o comportamento explosivo que pode nos levar à destruição. A Bíblia nos aconselha que temos, aleluia, ó Deus de Israel, um coração manso e tranquilo. Na palavra de Deus encontramos, aleluia, a fome necessária para aliviar os nossos corações. Ou melhor dizendo, deixa eu falar novamente esse parágrafo. Na palavra de Deus encontramos a fonte necessária para aliviar nossos corações. Às vezes passamos por situações de injustiça, de indignação. Apesar dos pesares, devemos aprender a nos, aleluia, contermos e entregarmos nossas angústias a Deus e evitar ferir o próximo e a nós mesmos. A palavra do nosso Deus, ela vem, aleluia, para mim, ela vem para você e ela diz assim, dessa maneira. Preste bem atenção o que diz Provérbios capítulo 30, versículo 33. Diz dessa maneira: pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas.
Assim diz aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Efésios capítulo 4, versículo 31. Diz também em Eclesiastes 7, 9, não permita, aleluia, que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Parece que eu estou repetindo, né? Diz também Provérbios capítulo 29, verso 11, o tolo dá vazão à ira, mas o sábio a domina. Nós precisamos dominar, amados irmãos. Aleluia. Provérbios capítulo 29, 11. Parece que está repetindo aqui. Deixa eu voltar a Efésios 4, 26. Esse Efésios 4, 26 é o versículo chave que eu trouxe para nós estarmos debatendo e falando sobre ele. Quando vocês ficarem irados, não pequem, melhor dizendo, apaziguem-se a ira antes que o sol se ponha. Então, em outras versões está dizendo assim, não deixa o sol se pôr com a vossa ira. Amém? Efésios capítulo 6, verso 4. Pois não se irritem seus filhos, antes criem-nos aleluia, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tiago capítulo 1, 19, 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É um texto assim tremendo esse de Tiago, né? Também Provérbios capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios capítulo 15, versículo 18. Um homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios capítulo 15, versículo 18. Aleluia. Provérbios 16, versículo 32. Diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Então, são essas as palavras, tem mais algumas palavras aí que falam a respeito da ira, mas são poucas aqui, tem 3 versículos aqui, eu quero trazer então para os amados irmãos, somente 3 versículos, amém? Oh Deus de Israel, 4 versículos. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Não se associe com quem vive, aleluia, de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Também Salmo 37, versículo 8 e 9, diz assim, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados, mas o que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Mas agora, Colossenses capítulo 3, 8, diz assim, mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo, aleluia, 8, diz assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem dissensão, assim diz a palavra daquele que vive e reina para todos sempre. Também
Mateus capítulo 5, 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a juramento. Aleluia. Hebreus capítulo 3, 12, o último versículo. Cuidando, irmãos, para que nenhum, aleluia, de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste, aleluia, do nosso Deus. Também, meu amado irmão, não está aqui, mas em Mateus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, aleluia, Ele não quer que nós venhamos nos irar. Ele não quer que nós venhamos, aleluia, ficar aí com os nossos corações cheios de ódios. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos, aleluia, ter temperança. O Senhor quer que nós venhamos, como se diz, nos controlar diante de todas as circunstâncias. Amém? Eu quero trazer aqui para os meus amados irmãos também a respeito da raiva, para a gente estar estudando a respeito disso que Deus tem falado conosco nessa manhã. Diz assim: às vezes, aleluia, cometemos o pecado da ira, inesperadamente, não é mesmo? Afinal de contas, às vezes não dá para saber quando uma situação vai nos deixar com raiva. É muito interessante o que a Bíblia nos diz sobre o pecado da ira em Efésios 4, 26. E neste estudo bíblico você vai aprender a não cair nele, aleluia, e sofrer com as suas consequências. Muitas pessoas têm dificuldades de, aleluia, atender, aleluia, o que esta passagem está a dizer. Mas essa dificuldade só existe em algumas versões, aleluia, da Bíblia. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está aí na versão da Almeida e Corrigida. Amém? Nessa passagem o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é normal ficarmos irados em certas ocasiões, mas nós não devemos continuar irados quando o sol se pôr, ou seja, quando o dia terminar. Nós precisamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor, estar clamando ao Senhor para que Ele venha entrar com providências na minha vida e na sua vida. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, amada irmã, operando aí, tenha uma boa semana para a senhora e toda a família, em nome de Jesus, amém? Então, isso quer dizer que, embora tenhamos ira, em certos momentos, não devemos conservar a ira em nossos corações e deixá-la dominar nossa mente, a ponto de termos atitudes precipitadas e inesperadas ou impensadas, que podem, aleluia, até causar tragédias. Muitas tragédias têm acontecido por causa de atitudes, amados irmãos, precipitadas, atitudes inesperadas. Nós precisamos, amados irmãos, aleluia, pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 10 vezes antes de fazer qualquer situação que venhamos, nos arrepender depois. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos buscar ao Senhor, falar: Senhor, eu preciso que o Senhor venha controlar todo o meu ímpeto. Eu preciso que o Senhor venha me tomar nas tuas mãos para que eu venha, aleluia, ser paciente, prudente, para que eu não venha cometer uma loucura. Porque muitas loucuras têm sido cometidas através, aleluia, desse problema da ira. Tem pessoas que não se controlam, tem pessoas que querem, aleluia, fazer tudo na mesma hora, quer tirar, aleluia, satisfação naquele momento, quer usar de palavras torpes, palavras que venham aí atingir, que venham ferir, mas o Senhor, o Deus de Israel, Ele quer fazer com que nós venhamos, amados irmãos, aleluia, estar sendo pacientes em relação a tudo que tem acontecido em nossas vidas.
nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos aconselhar. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar entrando com providências aí, aleluia, a respeito de tudo isso. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja aí, aleluia, nos moldando e fazendo, aleluia, com que nós venhamos nos alertar, segundo a sua boa mão, segundo a sua boa palavra, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, conforme diz aí em Efésios, você entenderá, Efésios capítulo 4, versículo 26, com mais facilidade, se ler, aleluia, se lê-lo na Nova Versão Internacional, por exemplo. Confira, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se, aleluia, a sua ira antes que o sol se ponha. Essa é uma versão da NVI. Então nós precisamos, amados irmãos, ter atitude de, aleluia, apaziguamento. Nós temos, amados irmãos, que estar aí acalmando os nossos ânimos. Quando diz aqui, quando vocês ficarem irados, nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, buscar a intervenção do Espírito Santo de Deus. Veja a atitude de Caim, a qual ele teve ao conservar a ira no seu coração contra seu irmão Abel. Tenha certeza que você, aleluia, já conhece essa história. O Senhor disse a Caim: porque você está furioso, porque, aleluia, transtornou, aleluia, o seu rosto, porque descaiu o seu semblante, em outras versões. Nós precisamos entender que o Espírito Santo do Senhor, ele opera, aleluia, em nossos corações, quando o Senhor fala conosco, quando nós deixamos o Senhor falar conosco, quando ele opera, aleluia, maravilhosamente na nossa vida. Nós precisamos entender a operação do Santo Espírito do Senhor, amém? Então, tenho certeza que você já conhece a história de Caim e Abel. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça. O pecado já está à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Por que ele matou o seu irmão? Porque o sacrifício, aleluia, de Abel foi aceito por Deus. E Deus agradou, aleluia, do seu sacrifício. E não agradou do sacrifício de Caim. Isso é motivo para ele matar o seu irmão, foi ciúme. A gente precisa entender, amados irmãos, assim conforme Deus falou: se tu procederes bem, se tu fizer o que é reto, se tu também se esforçar para estar, aleluia, doando a mim, eu também não agradarei do teu sacrifício. Mas ele matou por ciúmes. E nós precisamos entender que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele reprovou a atitude de Caim, o que ele fizera, aleluia, ao seu irmão, aleluia, Abel. Nós precisamos então, amados irmãos, nos controlar. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto podemos, aleluia, achar. Caim mata Abel em Gênesis capítulo 4, versículo 8. E quando Caim diz ao seu irmão: vamos ao campo, temos a impressão de que ele ainda teve algum tempo para refletir, para pensar sobre o que iria, aleluia, fazer o seu coração a respeito da sua ira contra o seu próprio irmão. Abel, ele poderia então tê-lo, aleluia, contido, mas não fez assim. Note que Deus ainda alerta a Caim sobre o pecado da ira que ele estava alimentando contra o seu irmão no seu coração. Ele lhe aconselha a dominá-lo, porém Caim não deu ouvidos a Deus. Nós precisamos, amados irmãos, dar ouvido ao nosso Senhor Deus e Pai. Algumas pessoas, aleluia, podem não consumar o pecado da ira através de uma atitude tão trágica
como essa que teve Caim. Mas a ira também vem acompanhada de outras atitudes ruins. Veja, livrem-se de toda amargura e indignação. A ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Está aí em Efésios capítulo 4, versículo 31, na versão da NVI. Por acaso vocês já viu alguma pessoa irada, aleluia, descontar toda a sua raiva em cima de outros, gritando, ou então fazendo calúnias para, aleluia, seus conhecidos? Aposto que na sua resposta é sim. É inevitável ficarmos irados às vezes, amados irmãos, não é mesmo? Afinal de contas, somos seres humanos, mas o que realmente importa é termos domínio próprio para não alimentarmos o sentimento do pecado, aleluia, da ira no nosso coração. Nós precisamos, amados irmãos, então, não alimentar esse sentimento. Nós precisamos, aleluia, buscar a Deus, nós precisamos buscar, aleluia, alimento espiritual para combater, aleluia, a toda essa situação. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí abençoando a amada irmã na data desse dia, uma boa semana para a senhora e toda a sua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, cada um reage de uma forma diferente quando está irado, mas não convém, aleluia, que esse sentimento pecaminoso conviva entre nós. Amém? Em Provérbios, que fala sobre o pecado da ira, um homem irado provoca brigas, e o de gênero violento comete muitos pecados. Provérbios capítulo 29, versículo 22. O que eu tenho a dizer a respeito, amados irmãos, da ira, de um homem violento, é que hoje em dia, num país, no mundo em que nós estamos vivendo, um homem violento, um homem rude, ele morre cedo. Nós precisamos, aleluia, ser compassível. Nós precisamos estar aí em nome de Jesus Cristo, aleluia, ouvir a voz da razão. Este Provérbios acima, aleluia, dispensa comentário. Basta lê-lo com atenção. É óbvio que por natureza, aleluia, conservador do pecado da ira, está, aleluia, divorciado dos padrões divinos. Vamos a outro provérbio sobre a ira. A ira do insensato, num instante, aleluia, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Este provérbio é exatamente adequado para as pessoas, aleluia, que se considera um troféu, aleluia, serem pavio curto. Você já viu aquelas pessoas que ficam iradas com facilidade e ainda falam disso como se fosse um dom? Eu sou uma pessoa super tranquila, mas não pisa no meu calo. Aleluia, não se vai, senão vai dar ruim. Assim diz as pessoas. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, está buscando, aleluia, a maturidade, está buscando, amados irmãos, a temperança, está buscando, aleluia, a palavra de Deus para que ela venha sentar no nosso coração. Você já viu aquelas pessoas que ficam iradas com facilidades, ainda fala disso como se fosse um dom? Não é um dom, amados irmãos, é um defeito. Não é um dom, mas é uma preocupação. Não é um dom, mas é uma causa de morte, aleluia, no nosso país. Porque quando você se ira e você sai violentamente, a gente tem visto aí nas internets de hoje em dia tem vídeos curtos aí, né, através do Kawaii, através também, aleluia, do TikTok, e eu tenho visto pessoas aí violentas, elas descem do carro com aqueles tacos de beisebol e começam a quebrar retrovisores, para-brisas de carro, e as pessoas que estão tranquilas ali dentro do carro saem com um revólver e mata aquela pessoa violenta. Hoje em dia,
nós temos que ter cuidado. Tem muitas pessoas que não sabem se controlar e morrem cedo. A gente precisa buscar, aleluia, a avidez do Espírito Santo de Deus. Nós devemos procurar, aleluia, a presença do Senhor Deus para que Ele venha cuidar de nós. A ira, amados irmãos, ela dá lugar ao pecado. A gente vê Jesus Cristo falando com Pedro naquele momento, aleluia, que ele estava indo para a cruz do Calvário e ele ia ser julgado por Pilatos ali. Quando os soldados vieram para levar ele, Pedro arranca da espada e corta a orelha, aleluia, do servo do sumo sacerdote Malco, e Jesus cola a orelha no lugar e fala com Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive da espada morre da espada. A gente precisa entender, amados irmãos, quem vive, aleluia, com ira, morre da ira. A gente precisa, aleluia, ter equilíbrio. A gente precisa buscar, aleluia, o Santo Espírito do Senhor. Amém? Glórias àquele que vive, aquele que reina, aleluia, para todos sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia então considera o tal como um verdadeiro insensato, mas um homem sábio suporta as afrontas para evitar brigas e contendas. E para, aleluia, completar Provérbios sobre a ira, aleluia, que estamos dizendo a respeito do que nós vimos logo acima. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e um homem, aleluia, que vive tramando ciladas é odiado. Provérbios capítulo 14, versículo 17. Moisés, aleluia, não entrou na terra prometida, porque agiu tomado de ira contra o povo. A passagem de Números capítulo 20, versículo 1 a 12, é o episódio em que Deus acaba, aleluia, não permitindo que Moisés e Arão entrem na terra prometida, mas vamos refletir exatamente por que isso aconteceu. Alguns leitores da Bíblia acham que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida simplesmente porque bateu na rocha, quando, aleluia, mandou que ela apenas falasse a rocha, quando Deus mandou, aleluia, que Moisés falasse apenas a rocha, a ela, aleluia, para que ela, a rocha, jorrasse água de si. Pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade, aleluia, e diante desta falha aquela rocha, e ela verterá a água. Números capítulo 20, versículo 8, da NVI. A situação era realmente estressante. A irmã de Moisés, Miriam, tinha falecido há pouco. O povo vinha até a ele e se queixava muito com falta de água e alimento. Em vez de confiar em Deus, que já havia realizado diversos milagres diante de seus olhos, e embora Deus já tivesse dado a solução do problema a Moisés, ele decide agir tomado de ira contra o povo e não segue a orientação dada por Deus. Veja qual foi a atitude de Moisés. Amém? Glórias a Deus. A atitude de Moisés foi: ele pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Números capítulo 20, do seu versículo 7 ao versículo 11. Diante de tal atitude, o Senhor declara a Moisés e Arão que eles não entrariam na terra prometida. Além de terem agido com o pecado da ira, eles não honraram o nome do Senhor diante dos israelitas ao tirar a água da rocha,
mas disseram: será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês de beber? Veja a resposta de Deus a Moisés mediante o que ele disse ao povo. O Senhor, porém, disse a Moisés: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Está aí em Números capítulo 20, versículo 12 da NVI. Portanto, o pecado que impediu a Moisés de entrar na terra prometida não foi ter batido na rocha, mas sim, aleluia, não ter honrado e santificado o nome do nosso Senhor, Deus de Israel, diante dos israelitas, no momento de tirar a água da rocha. Amém? Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Se Moisés não tivesse agido tomado, aleluia, pela ira que o fez não lembrar-se da orientação de Deus, certamente teria entrado na terra prometida. Mas quantas vezes nós pecamos com isso também e não conseguimos controlar a nossa raiva, mesmo sabendo que determinado problema pode ser solucionado de forma pacífica. Damos lugar ao pecado, o pecado da ira, e acabamos tomando atitudes impensadas, deixando a raiva, aleluia, conduzir nossas atitudes. Nós precisamos, amados irmãos, buscar a Deus. A ira é um sentimento diabólico que está espalhado em nosso mundo de uma forma tão natural que às vezes nós acostumamos, aleluia, com isso e deixamos de ser, ou melhor dizendo, deixamos ser contaminados. Mas não convém que seja assim. Aleluia, não convém que seja dessa forma, assim diz a palavra do Senhor. Você já viu alguém ficar com raiva? Aleluia, por um pequeno deslize no trânsito, por exemplo, já tomou algum, aleluia, desaforo algumas vezes? Já ouviu alguém ficar com raiva gritando simplesmente porque outra pessoa apertou o tubo da pasta de dentes no meio e não no final? Pois é, como disse, o pecado da ira é tão natural em nossa sociedade atual que quando paramos para pensar, já o cometemos mesmo nas coisas pequenas. E quando for algo mais grave, certamente não vai dar para segurar. É o pavio curto, virá à tona, não é mesmo? Nós precisamos repensar as nossas atitudes. Se dermos lugar ao pecado da ira, também daremos lugar ao diabo para trabalhar em nossa vida, em nossas atitudes, conforme ensinado em Efésios capítulo, aleluia, 4, 26 e 27. Dicas simples para poder nos ajudar a controlar nos momentos da ira, da raiva. Aprenda como vencer o pecado da ira. As pessoas que geralmente deixam estressar com facilidade no seu dia a dia certamente não conseguirão dominar o pecado da ira quando este se manifestar em determinadas ocasiões. Assim conforme fez Caim, ele deixou, aleluia, se manifestar o pecado da ira, o pecado da raiva, e ele matou o seu irmão. Nós não podemos, amados irmãos, deixar com que essa ira ela venha se manifestar em nós. Ao contornarmos lendo Efésios capítulo 4, ou melhor dizendo, ao continuarmos lendo Efésios capítulo 4 e o início do capítulo 5, temos uma série de boas práticas que nos levam a nos prevenir, aleluia, de perder a calma, aleluia, com frequência. Se tomarmos tais boas práticas, costumes habituais, venceremos momentos de raivas com facilidade, quando estes vierem. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos
uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim Deus nos perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Amém? Glórias a Deus, que venhamos então, em nome de Jesus Cristo, deixar toda a ira de lado, que venhamos deixar toda a maldade, vencendo o pecado da ira, do fruto do Espírito. A ira também é classificada como uma obra da carne, segundo o que diz Gálatas, capítulo 5. Se não cuidarmos de vivermos em paz, aleluia, em nosso dia a dia, e se não deixar de levar por pequenos momentos de estresse, não seremos capazes de nos segurar nos momentos de muita ira. Assim como uma árvore só dá fruto depois de muito cuidado, depois de regá-la, depois de podá-la. Mas, aleluia, da mesma forma devemos alimentar o fruto do Espírito, dia após dia, para que possamos suportar os dias maus. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprender com Deus. Nós precisamos aí estar buscando, aleluia, a força do Espírito Santo, aleluia, de Deus. Amém? Então, amados irmãos, outra importante dica é ser uma pessoa bem-humorada, rir e alegrar-se mais durante o dia a dia, para que isso se torne, aleluia, um hábito e o pecado da ira não se consuma no momento inesperado. Amém? Glórias a Deus. Além de tudo isso, lembre-se, aleluia, dessa frase muito famosa em nossos dias: gentileza gera gentileza. No nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo. Portanto, aleluia, mesmo se alguém, aleluia, se comportar de maneira irada contra você, se for grosso ou te ignorar e etc., não responda, ou seja, da mesma forma, faça diferente e você verá o resultado será muito melhor, pois, aleluia, plantará paz. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida, grosseira, desperta a ira. Não responda ao insensato com igual insensatez. Aleluia, do contrário, você, aleluia, igualará a ele. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Está aí, aleluia, em Mateus, amados irmãos. Nós precisamos, aleluia, ser pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Quer continuar respondendo, aleluia, a desenvolver características? Nós precisamos aí estar recebendo de Deus, amados irmãos, características de um homem de paz, de uma mulher de paz. Eu vejo sempre, amados irmãos, quando nós temos pessoas que respondem rispidamente, quando a pessoa é grossa, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Nós precisamos então, amados irmãos, melhorar nosso senso de humor. Nós temos que ter palavras brandas, palavras amorosas, para trazer as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor em todo tempo e lugar. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, porque somente Ele pode fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom em todo lugar, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. A nossa amada irmã Berenice Cruz está dizendo: é verdade, não se responde mal, aleluia, com atitude de altivez, aleluia, do mal. Vivamos com o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém?
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Tem estado no meu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu lembro de uma senhora que ela falava comigo para trazer sempre alguns textos, né, a respeito de o dia da redenção, aquele glorioso dia, né, escatologia. Então eu quero deixar aí para os amados irmãos, que os amados irmãos venham colocar aí tanto no meu zap, conforme também aí no Facebook, a respeito de que vocês gostariam que nós estivéssemos falando. E aí você fala, Pastor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse de tal coisa. Isso eu tenho assim uma preocupação na minha mente, ou isso me desperta interesse, ou isso eu tenho alguma dúvida. E a gente poderia estar conversando e falando a respeito disso. Então que os irmãos coloquem aí para que nós estejamos aí falando a respeito do assunto que o irmão gostaria de saber. Amém? E nós vamos estar falando, nós vamos estar debatendo, nós vamos estar estudando a respeito disso. Amém? Eu quero orar nesse momento. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu favor e fervor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados a respeito da ira, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, nos moldando segundo, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar. Faça de nós, ó Pai, instrumentos, Senhor Deus, nas tuas mãos potentes. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ser mansos, ó Pai, e humildes de coração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ensina a falar, aleluia, com o nosso amado irmão, com a nossa irmã, e que sejamos uma bênção, Pai, nas tuas mãos poderosíssimas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração aí, aleluia, para todos meus amados irmãos. Que Deus esteja dando aí uma boa semana, que nós possamos aí estar recebendo de Deus, né, esse favor imerecido na verdade, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abraçado, Ele tem feito toda a diferença. Esteja orando aí pelo Pastor Carlos continuará orando por vocês, e que nós possamos orar aí uns pelos outros, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então coloque aí, não deixe de colocar aquilo que você tem dúvida, ou aquilo que você gostaria que nós estivéssemos falando, amém? Deus abençoe vocês, Deus esteja protegendo e guardando, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz de Deus.